E aí, minha gente? Sejam bem-vindos a uma viagem que, vai ser louca. Hoje a gente vai botar o pé na estrada cósmica, direto pro planeta mais estiloso da nossa vizinhança. Sabe qual é, né? Aquele que parece que foi a uma joalheria intergaláctica e falou: "Me vê o maior anel que você tiver aí." É ele mesmo, o magnífico, o inigualável, o Senhor dos Anéis. Saturno. Fala sério. Tem como olhar para esse gigante gasoso e não ficar de queixo caído? Desde que o ser humano apontou um telescópio para o céu, Saturno virou a celebridade do sistema solar. É o planeta que todo mundo quer uma selfie. Mas por quê? O que esse cara tem que fascina tanto a gente há séculos? É só a beleza? Ou tem algo mais? Um mistério escondido naquelas faixas brilhantes? A resposta, meus amigos, é que Saturno é tipo aquele filme que você assiste 1000 vezes e sempre descobre uma coisa nova. É um espetáculo visual, claro. Imagina só, um planeta gigante, quase 10 vezes maior que a Terra, com um sistema de anéis tão vasto que caberiam quase 30 terras enfileiradas dentro dele. É um absurdo de grande. Mas o fascínio vai além da estética. É que cada vez que a gente manda uma sonda para lá, como a lendária Cassini, a gente descobre que o buraco é muito mais embaixo. Os anéis não são sólidos, as luas são mundos bizarros e cheios de segredos. E o planeta em si é uma tempestade ambulante. É o verdadeiro fogo no parquinho cósmico, e a gente mal começou a entender as regras desse jogo. Pensa comigo, a gente vive aqui, no nosso cantinho azul, achando que já vimos de tudo. Aí você olha para Saturno e percebe que o universo é uma caixinha de surpresas sem fundo. Aquele brilho que a gente vê daqui não é só um enfeite. É um ecossistema complexo, dinâmico, uma dança de gelo e poeira que acontece há milhões de anos, sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É a prova de que a natureza é a maior artista de todas, e Saturno é a sua obra-prima. É um convite para nossa imaginação. O que aconteceria se a gente pudesse voar por aqueles anéis? O que a gente encontraria naquelas luas escondidas? Por isso Saturno mexe tanto com a gente. Ele nos lembra que somos pequenos, mas também nos inspira a sonhar grande. E é exatamente essa a nossa missão de hoje. Vamos embarcar nessa nave da loucura, direto para o coração desse mistério. Vamos tentar entender como esses anéis foram parar ali. Quem são as luas que vivem nesse condomínio de luxo espacial e, o mais importante, vamos fazer a pergunta que não quer calar. Será que tem alguém morando por lá? Prepara a pipoca, ajeita aí no sofá, porque o caldeirão vai decolar para Saturno. E eu te garanto, essa é uma viagem que você não vai querer perder. Segura firme, porque a gente vai desvendar segredos que, olha, isso a Globo não mostra. É agora. Vamos nessa. Beleza. Agora que a gente já está no clima, vamos direto ao ponto que todo mundo se pergunta. De onde vieram esses anéis? Saturno nasceu com eles? Foi um presente de aniversário cósmico? A resposta é mais maluca e muito mais legal do que você imagina. Pensa assim. Imagina que Saturno, com sua gravidade gigantesca, o cara é um monstro, né? Tinha uma lua gelada, talvez do tamanho de um dos nossos estados, passeando tranquilamente ao seu redor. Só que essa lua foi meio ousada. Chegou perto demais do que os cientistas chamam de limite de Roche. É tipo aquela linha na areia que sua mãe desenhava na praia e dizia: "Daqui você não passa." A lua passou. E aí, meu amigo, o circo pegou fogo. Quando essa lua cruzou a linha proibida, a força da gravidade de Saturno que puxava a parte da frente da lua ficou muito, mas muito mais forte do que a força que puxava a parte de trás. O resultado? A lua foi simplesmente estraçalhada, rasgada em pedacinhos. É como se você pegasse um biscoito de polvilho e apertasse com muita força. Ele não quebra, ele se desfaz em 1000 pedaços. Foi exatamente isso que aconteceu. Uma lua inteira, ou talvez um cometa desavisado que também chegou perto demais, foi completamente desintegrada pela força bruta de Saturno.
É o poder, né, Morris? O planeta basicamente falou: chegou muito perto, agora você vai virar meu acessório de moda. E o que aconteceu com esses pedaços todos? Eles não foram para qualquer lugar. Eles entraram em órbita. Começaram a girar e girar ao redor de Saturno, formando um disco gigantesco. E do que são feitos esses pedaços? A maioria, cerca de 99%, é puro gelo de água. Sim, gelo, com um pouquinho de poeira e rocha para dar uma corzinha. São bilhões e bilhões de partículas, desde grãos de poeira microscópicos até blocos de gelo do tamanho de uma casa, de um prédio, todos eles dançando juntos, numa coreografia cósmica alucinante, formando os anéis que a gente vê. Ou seja, os anéis de Saturno são basicamente os restos mortais de uma lua que não respeitou o espaço pessoal do planeta. Que história, hein? O mais doido disso tudo é que os cientistas acreditam que os anéis são jovens, pelo menos em termos cósmicos. Eles não estavam lá desde o começo. Podem ter se formado há apenas 100 milhões de anos. Isso é tipo ontem. Na escala do universo, é mais recente que os dinossauros aqui na Terra. Isso significa que os dinossauros olhavam para Saturno e ele era só uma bola de gás, sem o seu tchan principal. Fomos nós, a humanidade, que tivemos a sorte de viver na época em que Saturno está no auge da sua beleza, com seus anéis brilhando a todo vapor. É ou não é um privilégio? A gente tá pegando o melhor da festa. Agora segura essa, os anéis não são uma coisa só. Um disco contínuo tipo um CD antigo. Ah, não. O negócio é muito mais complexo e organizado. Se você olhar de perto, vai ver que são centenas, milhares de anéis fininhos, um dentro do outro, separados por vãos, por espaços vazios. É como se fosse um disco de vinil gigante, cheio de faixas. Tem o anel A, o anel B, o anel C. Os cientistas não foram muito criativos com os nomes, vamos combinar. Mas a estrutura é de cair o queixo. Cada anel gira numa velocidade um pouco diferente, criando uma dinâmica que parece ter sido projetada por um engenheiro celestial. É uma organização que intriga todo mundo. O mais famoso desses vãos é a divisão de Cassini. É um espaço escuro, com quase 5.000 quilômetros de largura, que separa os anéis A e B. Quando Giovanni Cassini olhou pelo telescópio dele lá em 1675, ele viu essa falha e pensou: ué, o que é isso? Durante séculos ninguém entendeu direito por que aquele espaço vazio estava ali. Parecia que alguém tinha passado uma borracha gigante no meio dos anéis. A explicação, meus caros, é mais uma prova de que em Saturno tudo é uma grande dança. Esse vão é limpo por uma das luas de Saturno, chamada Mimas. Ela não está nem perto da divisão, mas a sua gravidade cria uma ressonância, uma espécie de vibração que expulsa as partículas de gelo daquela região. Pensa num balanço. Se você empurra o balanço no ritmo certo, ele vai cada vez mais alto, né? É a tal da ressonância. A lua Mimas faz exatamente isso com as partículas de gelo que ousam entrar na divisão de Cassini. A cada 2 voltas que uma partícula dá ao redor de Saturno naquela região, Mimas dá uma volta completa. Esse ritmo perfeito, essa sincronia do mal, dá um empurrãozinho gravitacional na partícula, jogando ela para fora daquela órbita. É como se Mimas fosse a segurança da balada cósmica, dizendo: você não, amigo. Aqui nessa faixa VIP você não entra. É um balé gravitacional de uma precisão absurda. E a divisão de Cassini é só o começo. Existem vãos menores, como a Lacuna de Encke, que tem um segredinho ainda mais legal. Dentro dela mora uma mini-lua, chamada Pan. Ela é uma lua pastora, que fica zanzando para lá e para cá, limpando o seu caminho e mantendo a lacuna aberta. É como se fosse um aspirador de pó robótico cósmico. E não para por aí. Os cientistas descobriram estruturas verticais nos anéis, ondulações que parecem montanhas de gelo com quilômetros de altura. É um relevo tridimensional num lugar que a gente achava que era plano. Saturno não cansa de nos surpreender. Cada faixa, cada vão, conta uma história de gravidade,
colisões e danças celestiais. É um livro de história escrito com partículas de gelo.